Oi, amiga, tudo e com você? Tudo bem, guria? Como que tá o trabalho nesse momento de quarentena? Ah, guria, tá bem legal. Eu tô conseguindo aplicar conhecimentos que a gente teve durante o curso, né? Então, eu tô conseguindo propor novas ideias, melhorias. Isso está me ajudando bastante a tirar só do teórico e aplicar os conhecimentos da faculdade. Nossa, guria, que massa! Achei muito legal. Então, eu te liguei justamente porque eu tô com um problema no trabalho. E eu pensei um pouquinho sobre como as nossas matérias podem ajudar a gente, né, a melhorar algumas atividades. E pensando nisso, eu falei, vou conversar com a Gabi, ela vai poder me ajudar a aplicar essas disciplinas, né? E hoje eu tô com um probleminha com advogados e especialidades, regiões na organização da informação, sabe, amiga? E você, o que que você tem pra gente conseguir? O que que eu posso te ajudar? Tá, amiga, então o que que acontece? Eu vou te mostrar aqui só um pouquinho. Tá bom. Ai, mas é muito complicado, guria, é muitas informações para gerir e a praticidade, né, que a gente precisa com essas informações do dia a dia. Então, assim, Gabi, como que funciona? Essas são as informações que eu tenho dos advogados, tá? Então, eu tenho o estado onde ele mora, a cidade, especialidade e os dados pessoais dele, tá? A minha ideia, na verdade, é organizar eles nesse formato. Então, o estado, a cidade, a área, né? Hoje a gente tem dentro do direito pelo menos 35 áreas, né, do direito. Hoje a gente está trabalhando com em torno de 18 no escritório. Então é bastante área para a gente acabar gerindo e trazer os casos e também entender quem pode assumir os casos, porque são áreas que muitas vezes são correlatas, então é bem complicada essa parte. E por fim, eu pensei em colocar as informações de contato do advogado, essas informações mais básicas mesmo que a gente precisa para o dia a dia. Então, aqui são alguns dados que eu tenho, né, da minha rede de advogados. Então, são 60 no total. Eu estou com 15 especialidades, em 8 estados e 22 cidades do Brasil. Então, tá bem difícil de eu conseguir organizar isso num esquema que faça sentido, sabe? Entendi. Bom, eu acho que levando em conta essas informações que você tem, eu acho que a gente pode usar conhecimentos que a gente aprendeu na disciplina de ontologia e taxonomia. Você cursou essa disciplina com a gente, então você deve lembrar mais ou menos o que ela é, né? A Uhum. gente, a gente aprendeu lá que ela veio da biologia, né? Que foi o Carlos Linnaeus que criou no século XVIII. Ela é basicamente aquilo que a gente aprende na escola, que é onde separa o reino dos seres vivos em reinos, filos, ordens, esse tipo de informação, né? Uhum. Aqui tem mais ou menos um exemplo de como funciona a taxonomia de Linneu. Então, toda a divisão dela, né, como ela era feita. Hoje em dia não é bem desse jeito, mas é Uhum. mais ou menos essa a ideia. Entendi. As taxonomias, elas são aplicadas em diversas áreas. Na ciência da informação, ela é utilizada como uma ferramenta de representação da informação. Quando surgiu a ciência moderna, ela começou a evoluir para uma classificação dos saberes. Uhum. Então, todo conhecimento é possível a gente transformar em uma taxonomia, dividindo ela em classes e subclasses. Ela também existe 6 processos dentro dela, que a gente pode conseguir aplicar no seu problema, esses processos. Que Uhum. a gente tem que estabelecer as categorias gerais, que você basicamente já tem elas, né? Que são separadas em cidades, estados, ali já tem elas separadas. A gente Ok. tem que coletar os termos. Eu acho que isso você também já tem. Eu acho que entra a parte da especialidade, né? Todos os termos, na verdade, né? Tanto estado quanto cidade, tudo isso entra nos termos.
A gente tem que analisar esses termos que a gente tem, depois a gente tem que controlar a diversificação de significado que eles têm ali dentro e construir um relacionamento entre eles, e assim a gente consegue aplicar a taxonomia. Uhum. Não sei se você lembra, na disciplina de ontologia e taxonomia também, a gente acabou criando uma taxonomia e para apresentar, né? Esse Uhum. foi a taxonomia que o meu grupo criou naquela época. A gente separou os sanduíches do McDonald's. Então a gente separou em duas categorias e dentro dessas categorias a gente pegou todos os sanduíches existentes. E a gente Uhum. separou dessa forma, né? Mas ela pode ser separada de outro jeito, para ficar mais visual, né? Para construir um design mais bonito. Então, Ah, sim. foram esses dois que a gente criou, dessas duas formas. Aí, o qual você acha que fica melhor para a gente conseguir construir a sua taxonomia? Eu acho que fica mais fácil a gente fazer pelas áreas, pelas regiões, né? Tô pensando aqui alguma coisa nesse sentido, onde, como se fosse um texto dentro de uma pasta que a gente coloca num arquivo, sabe? Seguindo mais ou menos essa ideia. O texto são os nossos advogados, então ali com as informações pessoais de contato. A especialidade seria a nossa pasta, então todos os advogados dentro da esfera do direito administrativo e dentro dele todas as informações pessoais de quem atua nessa área. E por fim ali colocar essas pastas dentro de um arquivo, que seria a região. Assim ficaria muito mais fácil para a gente localizar todos esses profissionais, sabe? Eu pensei aqui, algo nesse sentido tá certo? Tá indo. Você acha que vai ficar bom? Eu acho que sim, eu acho que fica bem melhor para você conseguir encontrar todas essas informações, né? Uhum, Você quer entendi. criar um exemplo? Você já Certo. tem aí mais ou menos uma ideia? Eu fiz mais ou menos esse esquema baseado nessa ideia que eu te mostrei agora. Quer ver como que ficou o final? Assim, então eu coloco a região como estado, que seria um arquivo maior, as cidades, que são vários arquivos, as pastas, que são as esferas do direito que nós atuamos hoje, e por fim, os textos, que seriam ali a questão dos dados pessoais de cada um desses advogados que atuam hoje conosco. Eu acho que dessa forma você vai conseguir mostrar para o seu gestor e vocês vão conseguir encontrar todas as informações que vocês precisam muito mais rápido. Então, eu acho que essa forma seria o ideal para vocês organizarem as informações que vocês têm, né? O que você acha? Nossa, amiga, eu acho que vai ficar bem melhor. Eu vou mostrar para ele e eu te ligo de volta para a gente conversar e ver o Ai, que ele achou disso, tá bom? então tá bom. Obrigada, amiga, pela Que ajuda. isso. Quando precisar é só Tchau. chamar.